Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de julho. Então, julho foi um mês, no mínimo, muito estranho. Eu tive bastantes leituras, eu li um total de 8 livros, mas foram leituras muito diversas a nível de pontuações e a nível de boas leituras para mim. Portanto, eu só tive uma leitura 5 estrelas e o resto andou ali um bocadinho perdido e tive vários livros que eu peguei e que não eram absolutamente nada do que eu estava à espera quando lhes peguei. Portanto, tive aqui muitas surpresas e andei assim sempre um bocadinho perdida a tentar escolher as próximas leituras e tive também alguns desafios de leitura em que eu participei. Mas antes de eu começar a contar-vos que livros li este mês, por favor não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever. É muito, muito importante para fazer crescer este projeto dos sonhos de uma leitora. E não se esqueçam também, se gostarem deste vídeo, de deixarem um gosto. E se quiserem comprar algum destes livrinhos que eu vou falar, eu tenho links de afiliados na descrição, tanto da UC como da Bertrand, para vocês não terem qualquer custo adicional usá-los, mas ajuda-me aqui no projeto a crescer cada vez mais. Então vamos à lista dos livros que eu li este mês. O primeiro livro que eu li este mês foi À Noite Logo Se Vê, de Mário Zambojal, um autor português que eu nunca tinha lido e este livro foi a minha mãe que me emprestou, recomendou-me para entrar neste autor. E este foi logo um dos livros que eu falo que caí aqui de paraquedas, não era absolutamente nada do que eu estava à espera. Eu estava à espera de qualquer coisa com noite, sabia que era um romance com humor, mas não estava nada à espera do estilo de escrita do autor, nem do sentido do humor que aqui ia encontrar. Então este livro conta a história de um homem que é apaixonado pelo sobrenatural, sempre foi assim a vida toda, e um dia ele tem um amigo chamado CH que lhe lança um desafio. Há uma terra, um roseiral, onde há vários anos não nascem bebés. E então ele lança-lhe este desafio de ir perceber o que é que de sobrenatural há ali e o que é que leva a que não haja bebés naquela terra. Cada capítulo acaba por ser quase uma espécie de conto, mas depois tem esta linha narrativa por trás dela descobrir o mistério do roseiral, é esta caminhada até lá para ele perceber o que é que se passa, mas cada capítulo acaba por ter a sua própria história e a sua própria personagem, quase o seu próprio protagonista. Este livro surpreendeu-me imenso pela escrita, tem um sentido de humor quase nonsense, tem aqui montes de piadas e montes de trocadilhos da língua também para originar outras piadas, mas foi uma história em que eu tive dificuldade em entrar, tive muita dificuldade em ler com facilidade, porque é um estilo de escrita muito bem trabalhado, em que o próprio sentido do humor está no trabalho das construções frásicas. É um livro muito bem construído, mas que não era de todo aquilo que eu estava à espera. Eu tenho a opinião deste livro, assim como todos estes, eu penso que já tenho a opinião aqui no canal. Penso que o último, a opinião ainda não saiu, mas irá sair em breve. De qualquer das formas, eu vou deixar os links por aí na descrição, como de costume, se vocês quiserem saber um bocadinho mais da minha opinião sobre qualquer um destes livros para irem espreitar. Eu dei 3 estrelas e meia a este livro. A seguir, eu li aquela que foi a melhor leitura deste mês, de longe, que foi A Rapariga do Casaco Azul, da Mónica Hesse. Este livro é uma edição da Top Seller e é um jovem adulto em romance histórico, portanto estamos a falar de uma leitura histórica passada durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro conta a história de Hanek e passa-se na Holanda. A Holanda foi invadida pelos alemães, tal como a França, durante a Segunda Guerra Mundial. E Hanek é ótima a encontrar coisas e trabalha para o mercado negro a conseguir coisas que os alemães assambarcaram e que já não é possível comprar-se. A certa altura, uma das clientes dela pede-lhe desesperadamente que quer que ela encontre uma coisa. Só que essa coisa não é uma coisa, ela quer que ela encontre uma pessoa, uma rapariga judia que ela estava a esconder e que desapareceu do nada, desapareceu no ar. A única coisa que ela sabe da rapariga é que tem um casaco azul. Então inicialmente a Anek não se quer envolver, mas acaba por ser arrastada por aquilo e acaba por se envolver com a resistência na busca dela desesperada de encontrar esta rapariga e de perceber que mistério é que anda aqui por trás e como é que ela conseguiu desaparecer. Como é uma leitura jovem adulto, tem um estilo de escrita muito mais leve e muito mais rápido. Eu li-o compulsivamente, eu não conseguia parar de ler. Adorei esta leitura, adorei mesmo. Adorei o estilo de escrita, adorei a forma como conseguiu mexer connosco, mas ao mesmo tempo não ser exageradamente duro. E também adorei este componente de mistério que está muito interligado. Apesar de ser uma ficção histórica, acaba por ter esta componente de mistério quase policial a tentar perceber para onde é que a rapariga terá ido e pegar na pista seguinte e tentar juntar as peças do puzzle e perceber o que é que de facto aconteceu ali. Foi uma história que eu adorei e que dei 5 estrelas.
A seguir, eu peguei numa graphic novel e li Pride and Prejudice, de Jane Austen, de Eddington e de Dez. Portanto, estamos a falar de Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que foi adaptado e ilustrado aqui por estes dois senhores. Estas ilustrações são muito bonitas e eu estava muito, muito entusiasmada para ler esta graphic novel. Contudo, fiquei logo um bocado de pé atrás na primeira página, porque tem logo erros na ordem das irmãs, na ordem de idades, elas estão fora de ordem. E depois, mais tarde, temos aqui outros pontos que eu achei um bocadinho forçados. Achei a narração da história um bocadinho forçada, quase o narrador a tentar nos impingir ideias e conclusões sobre o que é que acabou de se passar. E achei também que as personagens, que é suposto serem expressivas, parecia que estavam sempre com a mesma cara, parecia que estavam sempre meio zangados, sempre com a mesma expressão, não eram capazes de ter uma expressão que mudasse de uma cena para a outra. Achei assim um bocadinho estranho. Contudo, ilustrações lindíssimas, e achei que cobriu os momentos essenciais da obra, mas tendo já lido outras adaptações, esta não é toda a minha preferida. Ainda assim, eu gostei, mas não adorei. Eu dei-lhe 3 estrelas e meia. A seguir, e pegando em ficção histórica, eu li O Prodígio, da Emma Donoghue. Esta edição é da Porta Editora e eu já tinha lido o Quarto Jack desta autora e tinha adorado, adorei a escrita, adorei a história e estava muito curiosa com este e apanhei numa excelente promoção, mas eu não sabia muito sobre a história. Sabia que era uma história de mistério. Sabia que se passava na Irlanda, que havia aqui um mistério. Então este livro conta a história de uma rapariga, da Ana, que é uma criança que deixou de comer e continua a sobreviver. Então são contratadas enfermeiras para a irem vigiar 24 horas por dia, para ter a certeza que ela de facto não está a comer, para provar que há ali um milagre ou qualquer coisa de sobrenatural, até que as enfermeiras lá chegam e de facto a rapariga à frente delas começa a definhar olhos vistos e a morrer literalmente à fome. A nossa protagonista é a enfermeira que é enviada para lá e inicialmente vai com um espírito muito cético e obviamente que a rapariga tem que estar a comer às escondidas para estar a sobreviver, mas mais tarde ela começa a ver de facto a rapariga a morrer à fome e a relacionar-se com ela e a ter muito amor àquela rapariga e não ser capaz de a mudar ou fazer entender que tem que comer. Esta é uma história focada na religião e é uma história sobre superstição e sobre fé, e esse foi um ponto que eu não estava à espera nesta história. Eu sabia que tocava em fé, mas não estava à espera que tocasse nesta forma. Este livro mostra como as mentes, especialmente antigamente, mas ainda hoje em dia ainda há muita controvérsia em alguns temas, que são pegados literalmente da Bíblia ou de orações ou de coisas que se diz e que se interpreta de forma literal, e nós aqui temos um Deus mau e um Deus que quer que nós sejamos castigados e que sejamos que jejuemos e que passemos fome e que é preciso fazer isto ou aquilo, senão vamos para o inferno. Portanto, temos aqui assim coisas que me fizeram muita aflição, e partes da história são um bocadinho paradas e depois temos estas ideias todas que nos são aqui despejadas. O livro não é um livro que vai agradar a toda a gente. Eu própria, a meio do livro, para mim eram 3 estrelas. Depois, a construção da história, a forma como a autora escreve, que é mais uma vez sublime, é uma forma de escrever a história muito boa, consegue nos cativar, torna-se uma leitura mais compulsiva por causa disso. Eu não conseguia pausar este livro, mesmo estando um bocado aflita e não querendo ler aquelas coisas às vezes que eles descreviam relacionadas com a morte e tudo mais, porque isso fez-me de facto bastante aflição, mas a escrita é muito viciante. Mas é uma leitura que me surpreendeu a certo ponto. Para mim não foi 5 estrelas de longe, mas foi um livro 4 estrelas e eu gostei bastante da leitura, apesar de ter vários problemas com a história em si. A seguir, e em audiobook, eu ouvi Lover's Vows, de August von Kotzebue, adaptado pela Elizabeth Inchbold. Este livro é uma peça de teatro clássica, portanto estamos a falar de um livro que está no domínio público, que é um clássico, e esta peça começa quando uma mulher pobre está a ser posta na rua, está muito doente, e nesse momento chega o filho dela que vem da guerra e a socorre. Ao perceber que ela está ali
pobre e desesperado, o filho vê-se ali num grande dilema porque nem ele tem dinheiro para alimentar e para cuidar da mãe doente. O filho estava na guerra e veio a casa para trazer a sua certidão de nascimento, a certidão da igreja, para conseguir na guerra depois ter direito a emprego e tudo mais. A mãe é obrigada a confessar-lhe que ele não tem essa certidão porque ele nasceu fora do casamento. Então a mãe conta-lhe como estava apaixonada, como engravidou e como o rapaz a deixou e nunca mais a procurou. Estamos a falar de um homem rico e importante e ela viveu sempre na miséria com o filho e o filho, ao saber disto, fica completamente revoltado com esse homem, mas desesperado ao ver que a mãe está em grande sofrimento, ele decide fazer a única coisa que pode fazer, que é ir pedir para a rua. E quando está a pedir na rua, quem é que haveria de encontrar senão o próprio pai, que não sabe que é pai dele. Aqui estamos a falar de uma peça de teatro clássica com montes de equívocos e enganos. Esta peça foi escrita por um dramaturgo alemão e mais tarde foi adaptado por esta autora para o inglês para não chocar o público inglês, porque como fala deste tema do filho fora do casamento, a obra foi adaptada para não ser um choque para o público britânico. Este livro eu li para o desafio do Jane Austen July, que decorreu durante o mês de julho, e este entrou no desafio de ler uma obra de um contemporâneo de Jane Austen, portanto de um autor da mesma época de Jane Austen. E esta autora não só viveu no mesmo tempo de Jane Austen, como Jane Austen leu e usou no seu próprio livro. Então eu estou a falar de Mansfield Park. Mansfield Park tem uma cena em que eles encenam uma peça de teatro e é esta peça que eles usam. Eu falo um bocadinho mais sobre isso na minha opinião, se quiserem saber um bocadinho mais, mas foi uma leitura muito engraçada, tem muito sentido de humor, eu consigo perfeitamente ver Jane Austen a ler esta obra e a divertir-se imenso e a querer incluí-la nas obras dela, e foi uma leitura bastante agradável. Eu ouvi em audiobook e dei-lhe 4 estrelas. Depois, outra leitura que eu não sabia o que havia de esperar, estou a falar da Memória da Chuva, da Sandra Freitas, uma autora portuguesa. Este livro foi-me oferecido e eu não sabia mesmo de todo o que esperar, só sabia que, sendo desta editora, seria um livro que não teria grande revisão e estava um bocadinho a medo. Normalmente as pessoas queixam-se muito das gralhas deste tipo de livros, e este livro conta a história de Inês e de Jorge, que eram namorados e muito felizes. Ela descobre que está grávida e está a pensar como é que lhe há de contar. Nesse momento a história avança muitos anos e nós percebemos que ela de facto teve a filha sozinha e que houve ali um desentendimento qualquer, um problema qualquer, e que o rapaz terá abandonado. A certa altura nós acompanhamos também a perspectiva do Jorge e percebemos que ele de facto nem sequer sabe que é pai. Portanto, de alguma forma, esta comunicação da gravidez e daquilo que aconteceu falhou ali em qualquer momento, porque a rapariga disse-lhe que ia ser mãe, que estava grávida, e ele deixou-a, mas ao mesmo tempo ele não sabe que é pai e acha que ela é que o deixou. Portanto, temos aqui um mistério do passado e a nossa história começa a desenrolar-se mais quando a Inês, que é enfermeira, percebe que o Jorge, que é médico, está a ser transferido para o hospital onde ela trabalha. Então eles voltam a encontrar-se e tudo vem um bocadinho à tona. Este livro está muito bem escrito, como já disse, a história é interessante, explora muito o tema do cancro de várias vertentes e de vários pontos de vista, e essa sensibilização está muito bem feita. É um livro passado no Porto, portanto é sempre agradável ler sobre Portugal, de um autor português, sobre terras que nós conhecemos, e acho que tinha muito mais por onde dar se tivesse tido o trabalho de um editor auxiliar à escrita, que é sempre um trabalho muito importante, mas eu gostei bastante da leitura, fiquei agradavelmente surpreendida, tem uma escrita muito fluida e que se lê bastante bem, e no final eu dei-lhe 4 estrelas. A seguir, e para o projeto da Palouca de 4 meses com Júlio Diniz, eu li As Pupilas do Senhor Reitor. Este era o desafio deste mês de julho. Este livro conta a história de um agricultor que tem 2 filhos e o filho mais novo não é propenso à agricultura, é assim mais fraquinho, e o pai então manda-o estudar. A ideia era ele ser padre, mas acaba por ser reencaminhado para estudar para médico quando o reitor dali o apanha com uma namorada e percebe logo que ele não tem vocação para padre. Os anos vão-se passando e mais tarde ele volta formado na universidade, mas volta com a fama de ser mulherengo. E logo nos primeiros casos em que ele é chamado a acudir a alguém, tem uns pais a tentar casá-lo com a filha e ele, apanhado naquela trama, é logo acusado de ter seduzido a rapariga e tudo e mais alguma coisa. Nesses entretantos acompanhamos também
a namorada de infância dele, a Margarida, e a irmã, a Clara, duas raparigas órfãs, meias irmãs, e a Clara está neste momento noiva do irmão de Daniel, de Pedro, e Margarida nunca esqueceu Daniel, apesar dele não se lembrar dela. Nós temos aqui um conjunto de personagens muito diversos, muito engraçados. Júlio Diniz é espetacular de descrever estes ambientes da época e esta linguagem e mesmo a questão das escovilhices, de dizer que disse e andar com as palavras para trás e para a frente e de repente já estão a acusar as pessoas de algo horrível. Júlio Diniz fala muito connosco na leitura e dialoga muito sobre esses aspectos e reflete muito sobre o ser humano e as suas fraquezas, as suas fragilidades. Foi uma obra muito interessante que eu já queria ter lido há muito mais tempo, mas que gostei muito de o ter feito este mês. Eu dei-lhe 4 estrelas. E por fim, mais uma leitura que me deixou um bocadinho perdida, sem saber bem o que pensar, foi A Independência de uma Mulher, de Colleen McCullen. Este livro é uma recontagem de Orgulho e Preconceito e entrou precisamente, mais uma vez, para o Jane Austen July, que decorreu este mês, na categoria de ler um retelling ou adaptação ou o que fosse ou uma obra de Jane Austen. Este livro é passado muitos anos depois do Orgulho e Preconceito e acompanha a história de Mary e a independência dela, o que é que lhe terá acontecido. Então este livro começa com a morte da mãe da família, da Mrs. Bennet, portanto estamos a falar de anos mais tarde do Orgulho e Preconceito, e aqui no início da história nós acompanhamos as personagens do Orgulho e Preconceito, o que é que lhes terá acontecido, e a Mary a querer ser independente e a querer seguir o seu caminho. Ela tem como objetivo escrever um livro que denuncia as pobrezas e os problemas que há em Inglaterra, já que ela segue um cronista num jornal que faz exatamente o mesmo e ela adora aquilo e acha que é aquilo que deve fazer. Ela começa e parte na sua aventura, mas a meio é raptada. Eu não vou dizer muito deste livro, para saberem um bocadinho mais, vejam a minha opinião, eu sou um bocadinho mais detalhada, mas o que é que eu vos posso dizer daqui? Este livro tem muito mais opiniões, e tem mais opiniões porquê? Porque a autora pegou nas personagens de Jane Austen e as distorceu de tal forma que o início desta história é um bocado horrível. Nós olhamos para as personagens que tanto adoramos e vemos-las tão distorcidas e tão não elas. Há aqui muitas incongruências, há aqui muitos pontos que não batem certo e aqui eu sinto que a autora falhou um bocadinho nisso. Por outro lado, a escrita é espetacular, a escrita da obra está incrível, a pesquisa que a autora fez de tudo que é política, dos hábitos que se usavam, dos instrumentos de dia-a-dia, de todos os caminhos ali da zona, os percursos, uma pesquisa espetacular mesmo, muito, muito boa. Agora a história em si perde-se bastante, não conta história nenhuma de independência, nem há aqui busca de independência porque ela é raptada a meio e a partir daí a história tem um rumo completamente diferente que está relacionado com religião, que não tem absolutamente nada a ver, e a história foca-se tanto em Mary como na Lizzie. Acabam de uma forma ou de outra a aparecer todas as irmãs, mas a história foca-se essencialmente nessas duas, e eu sinto que este livro falhou o alvo. Este livro deveria ter ido por um caminho e foi para outro. A história em si não nos traz nada de novo. Nós não chegamos ao final a pensar, epá, estas personagens evoluíram imenso. Não, nós chegamos ao final a pensar, ok, não era necessário. Bastava um bocadinho do início, um bocadinho do fim e aquele meio não acrescentou nada de novo, não tinha minha relação nenhuma com a história de Orgulho e Preconceito. Achei assim mesmo uma coisa muito à parte e a forma como a autora distorceu a maneira de ser das personagens e as tornou noutras personagens quase, fez-me bastante confusão. Não foi uma má leitura, mas também não foi uma leitura excelente. Eu, como digo, na minha opinião, eu falo um bocadinho mais sobre isso, mas a escrita é espetacular e foi o que me levou a querer sempre ler mais. A parte de Jane Austen e a adaptação, para mim, está muito fraca. Para mim, pessoalmente, achei que falhou completamente o alvo. A história em si é ok, nem é muito boa, nem é muito má, portanto anda ali no meio. Eu acabei por lhe dar as 3 estrelas, mas são 3 estrelas bem baixinhas, bem esticadas, porque o que de facto lhe deu este ponto positivo foi de facto a escrita, a descrição das coisas e a pesquisa que a autora aqui pôs, porque o resto da história de facto não tem grande interesse. E é isso, pessoal, estes foram os livrinhos que eu li durante o mês de julho. Tenho aqui muitos altos e baixos, leituras que
Não eram de todo o que eu estava à espera, leituras que me desiludiram, outras que surpreenderam e algumas que eu cheguei ao final sem saber sequer o que é que havia de pensar. Digam-me em baixo que livros é que leram este mês, porque eu adoraria saber. Digam-me também se já leram algum destes, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente. E não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, de partilhar com todos os vossos amigos. E lembro mais uma vez, se quiserem comprar algum destes livrinhos, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, tenho tanto Book como Bertrand, para vocês não tem qualquer custo adicional a usá-los, mas ajuda-me a mim a crescer aqui no projeto cada vez mais. E eu muito vos agradeço. Não se esqueçam que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas e eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!